Então, nós temos que pensar em 3 aspectos da voz. O primeiro aspecto é o volume da sua voz. Qual o volume de voz que você vai usar? Mas o que é isso, professora? Volume de voz? É a altura que você vai falar. Você vai gritar ou você vai falar baixinho com seus alunos? Você vai decidir. Agora, é importante você não oscilar demais o tempo todo essa altura da sua voz, porque senão depois você vai ter um problema na hora de editar o seu vídeo, porque você vai perceber que o seu áudio, a sua voz, ela fica o tempo todo, ela vai lá em cima e depois ela vai lá embaixo, não dá para escutar, depois ela vai lá em cima e depois ela vai lá embaixo. Então isso é um resultado que a gente não quer, porque ou você vai ter que equalizar esse áudio lá na edição, que vai te dar uma trabalheira danada, ou você vai liberar a sua aula desse jeito e o seu aluno não vai ficar satisfeito, porque ele vai ter que, ao longo da aula inteira, ficar regulando o volume. Na hora que você estiver falando muito alto, empolgado, ele vai ter que dar uma baixadinha lá, porque ninguém merece escutar uma aula com o professor gritando. E na hora que você falar muito baixo, assim, ele não vai escutar o que você está falando, e aí ele vai ter que dar uma aumentadinha no volume. E ele vai ficar nessa dinâmica a aula inteira. E ele vai desistir da sua aula. Ninguém quer assistir uma aula desse jeito. Então, o primeiro aspecto é o volume da voz, que você vai prestar atenção e você vai tentar manter esse volume da voz. Mas o volume da voz, ele é estratégico também para, por exemplo, chamar a atenção do aluno, para enfatizar. Você pode conseguir enfatizar também alguma mensagem através do seu volume de voz, mas isso em pontos específicos ao longo da sua aula. Você não vai fazer isso o tempo todo. Às vezes, no meio de uma aula, você quer chamar a atenção do aluno, então você fala um pouquinho mais alto assim, ó, e pronto, o aluno deu uma assustada, acordou, você aumentou o volume de voz e pronto. Um pico proposital, que não tem problema, você não vai nem tratar isso na edição, porque isso foi de propósito, foi mesmo para chamar atenção, um alerta para o seu aluno. Ou às vezes você quer falar um pouquinho mais baixo para também chamar a atenção do aluno, mas você vai falar de uma forma baixa, num volume baixo, que o seu aluno consiga escutar. Mas é só em algum momento para você também provocar alguma curiosidade, chamar a atenção do aluno dessa forma. Mas atenção, então, para o volume. Tenta manter um volume constante usando essas estratégias em alguns pontos específicos de oscilar a altura da voz apenas para chamar a atenção, mas em alguns pontos da sua narrativa.